Boa noite. Boa noite a todos. Vocês sabem, a barra está colocada muito alta agora, depois desse show. Sabem como a Cláudia disse, a última vez que eu fiz uma palestra foi na USP há 2 anos. E naquela eu fui muito frustrado, porque depois da minha palestra, que foi em inglês, eu estava esperando as perguntas do auditório, mas ninguém me perguntou. Esta vez eu trabalhei muito sobre o português e disse, esta vez eu vou falar em português e vou esperar para as perguntas. Mas eu tenho medo que depois esta hora eu acho que vocês estão com fome e ainda eu não vou ter das perguntas ainda. Mas vamos ver. Então, a apresentação que eu faço aqui esta é uma extensão da palestra que eu fiz, eu disse, na USP, mas aqui eu vou falar em particular dos 2 produtos financeiros que permitem financiar os projetos socioambientais. Quando nós falamos de esses 2 produtos que eu vou falar, são os produtos muito novos que na França nós usamos agora. Quando eu vou apresentar esses produtos, mas quando nós falamos do financiamento dos projetos socioambientais, nós falamos de uma parte da finança que se chama financiamento inovador, em inglês, Innovative Finance. Esses projetos, esses produtos permitem de financiar os projetos socioambientais e porque nós usamos os produtos financeiros para financiar os projetos sustentáveis. Primeiro, porque nós sabemos que os governos não têm mais dinheiro para financiar os projetos sustentáveis e as doações privadas também não bastam. Por exemplo, conforme os cálculos do Fórum Econômico Mundial, até 2020, cerca de 5,7 bilhões dólares terão de ser investidos anualmente em infraestruturas. Eu acho que tem uma infraestruturas. Desculpe. Nós não falamos de frutas verdes, nós falamos de frutas verdes. São necessidades, nós precisamos desse dinheiro para financiar os projetos sustentáveis, mas estamos atualmente em cerca de somente 360 bilhões de dólares anuais que são investidos e entre 10 e 20 bilhões vêm dos governos dos países desenvolvidos. Então, nós vemos que nos faltam dos capitais para financiar nossos projetos sustentáveis. De outro lado, os investidores têm dinheiro. E, por exemplo, o mercado dos derivativos financeiros é estimado mais de 10 vezes o PIB mundial. Esse é um montante muito grande. E a taxa, se vocês
vocês podem ver aqui a taxa de crescimento dos ativos financeiros desde ano 2009, depois da crise, é cerca de 8% ao ano, que este é o crescimento dos ativos financeiros. Então, e de outro lado, nós vemos aqui que a riqueza mundial está crescendo em todos os lugares no mundo. Então, os investidores não têm dinheiro e nós podemos olhar dessa parte para financiar os projetos sustentáveis. Por isso, nós usamos esses projetos, desses recursos para financiar os projetos socioambientais. Então, o primeiro produto que eu gosto de falar é Social Impact Bond. Eu traduzi esse em títulos de impacto social. Esses projetos, personalmente, eu gosto muito desses produtos, porque eles têm um funcionamento muito interessante. Para apresentar o funcionamento desse produto, imagine que uma cidade quer aumentar os resultados acadêmicos dos alunos de uma cidade ou uma região. Para fazer assim, o governo, a cidade, vai lançar um concurso para as associações, como nós chamamos essas associações aqui ao Brasil, eu acho que ONGs. E esses ONGs, o governo vai dizer, por exemplo, a nossa meta é atingir, por exemplo, aumentar os resultados dos alunos de 3 pontos. As associações vão apresentar o projeto que eles têm para melhorar esses resultados. Depois, o governo vai escolher as associações que vão trabalhar com os alunos para melhorar os resultados. De outro lado, ao mesmo tempo, o governo ou a cidade ou a prefeitura vai emitir os títulos sociais que têm duas estipulos que primeiro é que a gente, se os investidores emprestem o dinheiro à cidade, o governo, eles vão receber durante o período do projeto uma taxa, em geral, alta dos juros. Mas, segundo estipulão, é que se as associações não podem alcançar a meta desse projeto, então os investidores não vão receber o capital, ou a meta ou a verba que eles emprestaram ao governo. Você vê? Então, esse é um produto um pouco arriscado para os investidores, mas, ao mesmo tempo, eles podem receber uma taxa alta durante o período do projeto. Então, como vocês podem ver, aqui o governo vai emprestar dinheiro dos investidores pelo intermediário, que em geral esses intermediários são os bancos. Depois vai transmitir esse dinheiro às associações
O resultado, o desempenho das associações está avaliado pelo organismo independente que vai avaliar esse resultado e dizer se eles atingiram os resultados. Se eles não atingiram os resultados, então o governo não vai pagar o capital dos investidores. Mas, se eles vão atingir, então os investidores vão receber esse dinheiro. Essa é a maneira como funciona esse produto. Eu vou para dar outro exemplo. Sabem, os Social Impact Bonds foram emitidos pela primeira vez para o Ministério da Justiça inglês. Foi em 2010, na prisão, para melhorar o desempenho da prisão Peterborough, em Inglaterra. Como essa funcionava? Essa vai assim: o governo inglês não foi satisfeito pela desempenho dos prisões na Inglaterra. Por quê? Porque depois, quando os presos saíram de prisão, a taxa de recidivista ou reincidências foi muito alta. Para reduzir essa taxa, o que o governo fez? O governo emitiu esse Social Impact Bond e vai transferir esse dinheiro às associações que vão trabalhar com esses presos em prisão e depois, e para melhorar e diminuir a taxa de reincidências dessa prisão. E, na verdade, em realidade, depois de 3 anos, a taxa de reincidência baixou muito, graças às intervenções das associações. Esse foi o primeiro Social Impact Fund. Depois, desde 2010, foram lançados 60 projetos em 16 países e cerca de 200 milhões foi o montante do capital levantado. E 22 projetos relataram dados de bom desempenho e 21 projetos indicam resultados sociais positivos. Então, eu acho que esse produto é um produto que poderia ajudar o governo brasileiro para melhorar as situações em vários projetos sociais. Nós sabemos o governo brasileiro, como outros governos, falta de dinheiro. Esse pode, primeiro, melhorar o desempenho dos sociais e, segundo, pode diminuir os recursos que são investidos nessa área. Como vocês podem ver neste gráfico, a maioria parte dos dinheiro está investido nos países já desenvolvidos. Mas isso é um pouco engraçado porque nós sabemos que esses países não têm tão problemas sociais que outros países em desenvolvimento. Por isso,
eu acho ainda, eu acho que eu repito em turco, eu acho que esse é um projeto, esse é um produto que pode ajudar o governo brasileiro. Mas esses produtos têm vantagens, mas também tem qualquer desvantagens. As vantagens são de transferência do risco do governo para os investidores. O segundo é melhorar o desempenho das ONGs, porque nós sabemos que as associações devem submeter os projetos delas para participar nesses recursos e devem alcançar objetivo, uma meta para estar escolhido ainda para outros projetos. E outra coisa é que permite os governos economizar dinheiros para o governo. Mas quais são as desvantagens desses projetos, desse produto? O primeiro é o problema de cherry picking. O que é o problema de cherry picking? É o problema que o governo tem uma vantagem de financiar os projetos que já têm uma probabilidade alta de alcançar estas metas que são designados. E outra coisa é que eu acho que o problema aqui, problema aqui no Brasil é que antes de lançar esses projetos, os governos devem saber o que é custo dos problemas sociais. Se você não sabe quanto custa um problema social, você não pode avaliar o montante que vocês vão investir nestas associações. Por isso, esse também é um problema no lançamento desses projetos. O segundo produto que eu vou falar vai ficar mais breve. Esse produto é um produto que é menos arriscado que outro produto que eu já falei. Esse é para financiar os projetos sustentáveis nas empresas. Por que eu falo desse produto? Porque desde 2012, em 4 anos, o volume desse produtos, emissões desse produto é 40 vezes maior agora do que foi em 2012. Nós podemos falar de uma explosão dos títulos verdes no mundo. E também, como nós podemos ver aqui, inicialmente, esses produtos foram lançados pelas instituições públicas, mas agora as empresas e os bancos comerciais lançam e emitem esses produtos. Depois, com uma pequena história, a primeira emissão foi feita em 2007, 2008, e vocês vejam que tem várias instituições que emitem esses produtos, como vocês veem, as cidades, estados, agora mesmo os governos. Então, como funciona esse produto?
Imaginem que uma empresa tem projeto de sustentabilidade e, por exemplo, uma empresa quer produzir a energia verde. Esta empresa vai comunicar o governo e vai tentar convencer o governo do interesse público desse produto. Se o governo está convencido da importância pública desse projeto, então o governo vai garantir esse projeto. Depois, o que vai acontecer? A empresa, com a garantia do Estado, do governo, vai contratar um intermediário, em geral um banco, um fundo. Esse banco vai emprestar dinheiro à empresa, porque a empresa começa o projeto e depois vai emitir os títulos verdes. Os investidores vão receber a taxa desse título e, no final, eles vão receber o capital que eles emprestaram no início do projeto. Mas uma coisa muito importante é que vocês sabem que os projetos da sustentabilidade são os projetos arriscados. E porque, por exemplo, produzir a energia verde precisa uma alta tecnologia. Uma alta tecnologia, quando vocês investem em uma alta tecnologia, os juros que vocês devem pagar para emprestar, para ter dinheiro dos investidores é mais alto que outros projetos normais. Por isso, a garantia do governo aqui permite as empresas de ter dinheiro dos investidores com taxa menos do que poderia estar se eles não tinham a garantia do governo. Depois, tem várias notas desses produtos. Eu não vou falar desses, é claro. Nós temos os títulos verdes rotulados e não rotulados. O que significa é que se os títulos vão seguir os diretrizes desses principais. Sabem, nós temos um organismo que é independente, que se chama Climate Bond Initiative, que produzir esses diretrizes para ajudar as empresas de emitir os títulos verdes rotulados. Se as empresas seguem esses principais, então os títulos verdes que eles emitiram são rotulados. Depois, esse mostra os emissores desses títulos ano passado. Vocês vejam que a China é a primeira e o Brasil, um lugar aqui, um pequenino partido aqui, e os emissores do Brasil. Então, mostra que o Brasil tem um grande potencial para emitir esses produtos verdes. Uma breve história de emissores verdes ao Brasil. A
primeira foi a empresa BRF, que lançou a primeira títulos verdes. Depois, os bancos brasileiros que podem ganhar dinheiro, conjugar o papel de intermediário em emissões verdes, percebem o fato que as empresas brasileiras não emitem suficientemente dos green bonds. Eles lançam guia para a emissão dos títulos verdes no Brasil ano passado. Vocês vejam, esse é o famoso Associação dos Bancos Brasileiros. Finalmente, recentemente, o BNDES também começou a emitir esses títulos há 3 meses, mas ele emitiu esse no mercado internacional e não no mercado brasileiro. E como vocês podem ver, esse taxa é muito baixo porque eles têm a garantia do governo. Para dar uma ideia de onde vão os dinheiros dos títulos verdes, em geral ao Brasil, até agora, esses dinheiros vão para o setor de transportes e depois para os investimentos na energia do força de vento e as energias verdes. Muito obrigado. Eu tentei de estar breve, mas eu agradeço se vocês têm as perguntas. Por isso eu me dei tão mal para falar em português. Então, desejo ter das perguntas. Muito obrigado. Agradecemos ao palestrante e convido a professora Clândia para fazer a entrega do livro. E que acho que todos concordam que o português é uma muito bom. Tá? E a gente agradece muito a sua presença. Essa pequena lembrança, ela é uma parceria que a gente tem com a Lúcia, que representa a Associação de Mães da Cria Verde Daqui, que eu comentei contigo. Então a gente sempre procura valorizar o trabalho delas. Esperamos que fique num lugar especial como uma lembrança da nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, temos questionamentos. Tem um aluno de mestrado da UFS que tem a seguinte dúvida. Caso as metas não sejam atendidas, o investidor perde todo o dinheiro? Para isso não acontecer, qual o papel deste investidor? Ele pode atuar no projeto, auxiliando de outras maneiras, além de investir, para que os resultados sejam atingidos? É uma boa pergunta. Sabem, esses produtos são mais complexos que eu apresentei agora. Por exemplo, para esse Social Impact Bond, o caso inglês tem 3 anos. Foi um projeto para 3 anos. E depende se, por exemplo, primeiro ano, a taxa de reincidência baixa de 7,5%, os investidores percebem, por exemplo, 30% do capital que eles emprestaram. Em segundo ano, se esse chega a 9%, depois eles recebem ainda, por exemplo, 30%. Por isso,
os investidores poderiam estar mais interessados para emprestar dinheiro para esses projetos. Eu espero que eu respondi a pergunta. Nós temos um outro questionamento. A emissão de títulos verdes é normalmente vinculada a um projeto específico ou a destinação é definida após a arrecadação? Ainda uma pergunta muito boa. Os dois podem acontecer. Por exemplo, a emissão do BNDES é uma emissão que tem, eu acho que 80 projetos de financiar, 80 projetos que são financiados pela esta emissão. Mas, em geral, quando uma empresa emite uma green bond, é para financiar somente um projeto. É uma coisa engraçada em relação com a emissão da BNDES. Vocês sabem, nesse mercado de títulos verdes, a transparência é uma coisa muito importante. Mas eu procurei muito para saber o que é a lista dos projetos que o BNDES financia. Eu não pude conseguir achar esta lista. Eu acho eu pedi ajuda de um colega brasileiro, também ele não podia. Por isso, essa é uma coisa um pouco estranha, que eles não dão a lista dos projetos que eles financiam ao Brasil. Tem mais uma dúvida. Quem define a remuneração do investimento dos títulos de investimento social? Os bancos ou os resultados das ações sociais? Os resultados. Os bancos são somente os intermediários. Eles pegam uma comissão para transferir o dinheiro dos investidores às associações. Então, eles não têm de papel para avaliar ou para fazer outra coisa. Eles somente fazem o intermediário. Temos mais uma. Professor, primeiramente, parabéns pela sua apresentação, muito boa, realmente. Eu fiquei, na verdade, professor, com duas dúvidas. Já que o governo não é garantidor desses títulos do Social Impact, né? Dos green bonds. Isso, mas já que o governo dos social bonds ele não garante... Sim. Duas têm uma garantia, exatamente. Existe algum tipo de fundo garantidor ou alguma security que o mercado financeiro negocie para garantir o investidor? E aí uma segunda pergunta que eu lhe faço, aproveitando essa. Existe algum tipo de incentivo fiscal do governo, algum incentivo de imposto para que a empresa se sinta mais atraída a correr esse risco, entre aspas? Claro que a gente sabe, pelo que o senhor falou, que o retorno é maior, né? O retorno, mas existe algum outro incentivo nesse sentido? Obrigado, professor. Muito eu estou como vocês sabem, eu estava esperando estas perguntas. Na verdade, sabem, em geral, eu mudou um pouco a pergunta, mas em geral, sabem, o nome do governo basta para garantir esses títulos. Até esse momento, não precisávamos de um fundo de garantia, porque os governos são suficientemente grandes e o tamanho de cada é pequeno, por isso eles não precisam de um fundo de garantia. E para fazer como se chama, incentivos fiscais, eu acho que esses produtos já têm incentivos, porque você sabe, eu sou professor da finança, eu sei que os investidores estão procurando
oportunidades para investir. E os governos, com esses dois produtos, apresentam últimas oportunidades de investimento a esses investidores. Investidores, por exemplo, precisam os produtos na cadeira deles, precisam de produtos muito arriscados e também precisam de produtos de menos riscos. E esses produtos permitem diversificar os cadeiras, exatamente os investidores. Por isso, eles não precisam de incentivos fiscais. Professor, parabéns, principalmente pelo seu português que está exemplar. Gostaria de fazer uma palestra em francês assim para comprar. Professor, existem critérios ou governo dos bancos para a seleção dessas empresas ou para a aceitação dessas empresas que vão conduzir esse processo? Até esse momento, exatamente, os governos têm um escritório que ou vai consultar os organismos independentes para saber como avaliar esses projetos com como se chama, as condições que correspondem à situação de economia de cada país, ou esses diretamente criam essas condições para avaliar os projetos que estão submetidos pelos governos. Mas, ao contrário, a associação que vai, então, desenvolver esse projeto, ela não tem que ter critérios para poder entrar e receber esse projeto ou esse recurso? Eu posso dar o exemplo do governo francês, que lançou, por exemplo, para Social Impact Bonds ano passado, fim de ano passado, e o concurso foi aberto para todo mundo. E finalmente o governo escolheu, eu acho, 16 associações para 7 ou 8 projetos sociais. Boa noite. Eu estava na sua palestra 2 anos atrás, então a minha pergunta está 2 anos atrás. Meu anfitrião não estive. Obrigado. Minha questão é a seguinte: tradicionalmente, é feita avaliação de projetos financeiros por cash flow descontado, por taxa interna de retorno, que são números totalmente quantitativos. Até no exemplo inicial que você mostrou da prisão, dá a ideia que há uma necessidade de mudança de metodologia e de mindset de quem está avaliando, que seria indicadores qualitativos também entrariam nessa questão. Como que você pensa que está a situação do desenvolvimento de metodologias, tipo social return on investment, coisas assim, que possam, e como está o desenvolvimento e como está a aceitação e o uso dessas metodologias por parte das empresas? Bravo, esse é o ponto mais importante em Social Impact Bonds, exatamente. Mas ainda mesmo se esses critérios são muito, como se chama, quantitativos, mas ainda nós temos de traduzir esses nas cifras, nos números. Por isso, por exemplo, o exemplo que eu dei resultados escolásticos ou acadêmicos dos alunos, essa é uma coisa, 3 pontos. Se as associações não podem atingir
eles não recebem, os investidores não recebem nada. Finalmente, qual que nós fazemos? Finalmente, nós devemos traduzir esse nos números. Né? Então, mas esse o diabo nas detalhes. Essa coisa é muito difícil para os governos. Por isso eu disse que para emitir esses produtos Social Impact Bonds, os governos precisam dos dados, não somente os dados, mas dados precisos para saber os custos dos problemas sociais. Posso assumir? Mais uma pergunta 2 anos atrasado. Se você tem... conhecimento de que em algum projeto, em algum país, que foi utilizado social bonds para avaliar o desempenho de políticos ou para combater a corrupção? Ótima pergunta. Eu não esperava esse. Na outro lugar que eu fiz a palestra, mas aqui eu deveria estar esperando dessa pergunta. Aqui é o Brasil. Na verdade, Felipe, nunca vi esse porque a corrupção é uma pergunta muito difícil para melhorar. E outra coisa é que nós falamos de problemas sociais que podem acontecer num lugar preciso. Mas, sabem, a corrupção aqui é como se câncer. Vários setores e empresas são como se chama? São nesta situação. Nunca vi um exemplo sobre para bater de corrupção. Professor, um questionamento que a gente recebeu pelo ETIC nesse mesmo assunto tem a seguinte dúvida. Como se daria a fiscalização dos projetos, visto que o modelo é europeu, onde os índices de corrupção são bem menores que os brasileiros? Ainda, vocês sabem, nós temos também corrupção na Europa. A taxa é menor, mas ainda nós temos. Aconteceu, eu acho que cada 3 meses, quando eu leio o Figaro, eu vejo que eles descobriram, os jornalistas, os investidores, descobriram os problemas de corrupção. Então, esse existe em outros países do mundo. Por isso, esses produtos são novos. E nós não já vimos de problemas de corrupção nesse setor. Pode acontecer no futuro, mas até esse momento nós não tínhamos. Eu acho que esse depende dos controles que são feitos no processo de emissão desses produtos. Professor, encerrando os questionamentos, uma estudante tem a seguinte dúvida. A energia limpa por meio de produtos agrícolas não entraria em conflito com a produção de alimentos? Não, estou especializado nessa área. Assim, eu sou especialista de financiamento dos projetos verdes, mas eu não sei se esse entra em conflito com os produtos agrícolas. Bom, ainda eu agradeço muito. Eu me dei muito mal. Eu não trabalhei sobre meus artigos durante 3 meses para fazer assim. E eu estou muito satisfeito. Tem outras perguntas?
Tem mais uma do professor João Fernandes Zamberlan. Qual o tipo de indicador para avaliar o desempenho na emissão dos títulos verdes? As condições para eles deveriam responder o Acordo de Paris para ajudar o governo, o país, para responder a emissões, a taxa de emissões, cotas de emissões dos países que foram decididos pelo Acordo de Paris. Se eles vão ajudar o governo, então tem uma chance alta de estar escolhido. Desculpa, mas o investidor, por exemplo, pode ser punido de não receber o retorno se não forem cumpridas as metas pela associação. E qual é a punição para a associação se ela não cumprir as metas? Não entendi. O investidor, se as metas não forem cumpridas, não recebe. O que acontece A associação, se não cumprir as metas, eles não serão escolhidos pelo governo para outros projetos futuros. E esse pode fazer a morte das associações, exatamente. Aí que está a sacada para a questão da corrupção, né? Outras perguntas? Então ainda muito obrigado para as perguntas. Estava exatamente o que eu estava esperando. Eu agradeço muito.